Nos últimos anos, o avanço das tecnologias digitais transformou significativamente a forma como as pessoas interagem com o entretenimento. Entre essas mudanças, a gente vê aí, é impressionante, o crescimento acelerado do mercado de jogos. Passou de um passatempo assim, recreativo e tal, para uma indústria trilhardária, impressionante. Presente em praticamente todas as faixas etárias, qualquer idade, qualquer classe social. E nesse mercado também vai se levando ao aumento de casos relacionados ao transtorno do jogo, o vício, uma condição já reconhecida pela Organização Mundial da Saúde desde 2019. Sobre esse tema tão sério, tão grave, muito importante, que eu pessoalmente não entendo, quero entender com você. Recebemos aqui no seu primeiro balanço a médica psiquiatra doutora Camila Patas. Doutora, seja muito bem-vinda, bom dia para você, tudo bem, doutora? Bom dia, Sérgio, bom dia a todos também. Agora, me diga, qual é a influência toda desses jogos na saúde mental das pessoas? Isso é grave mesmo, hein, doutora? Para a gente, sim. Eu acho que o tema do jogo, ele perpassa não só a saúde mental, mas questões políticas, econômicas, sociais. Só que para o psiquiatra especialista, o impacto na saúde mental é o primeiro plano. Então, a busca no consultório, no sistema SUS, tem muito a ver com estados depressivos, ansiosos, gerados pelo esse transtorno. E a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela categoriza esse hábito como um transtorno chamado transtorno do jogo. Antigamente, na CID-10, a gente chamava de jogo patológico. E a CID-11, né, que está aí já sendo veiculada, ela chama de transtorno do jogo. Então, é um tipo de dependência comportamental. A gente conhece muito bem as dependências químicas, álcool e drogas, tabaco, né? E a dependência comportamental, ela envolve esse comportamento aditivo, que é compulsivo, relacionado a um objeto de adição não químico, que seria jogos, sexos, pornografia, compras. Então, a gente pode ter uma série de comportamentos e hábitos viciantes que, se geram um transtorno para a vida do indivíduo, é chamado de transtorno do jogo, a compras compulsivas, o sexo compulsivo, entre outros. Então, é uma entidade nosológica, uma patologia da área da psiquiatria, e aí os profissionais de saúde mental, eles têm que ter muito cuidado com esse tipo de problema para abordar de uma forma mais sutil, delicada no consultório, junto também à família do paciente. E você acompanhou a gente conversando aqui, até com o pessoal da Rádio Nova Brasil, a respeito dessa dúvida, né, dessa inquietação, dessa curiosidade. Existem pessoas que têm essa maior propensão, pessoas que tiveram acesso a esse tipo de atividade, digamos, recreativa, e não desenvolveram esse vício. E, de repente, uma pessoa que vai lá e, de repente, ela não consegue mais parar. É realmente isso? A pessoa não consegue ter um limite naquela atividade, doutora? Então, por quê? Porque esses indivíduos que são mais compulsivos, eles trazem um critério diagnóstico da dependência, que é a saliência do consumo. É como se o consumo daquilo, ele ganhasse tanta relevância que vira o centro da vida daquele indivíduo. A gente chama isso de um hábito compulsivo, onde ele tem a perda do controle sobre aquele comportamento. Existem fatores predisponentes para o indivíduo ser adicto, isso na parte química ou comportamental. Então, se tem uma genética favorável, parentes de primeiro grau com histórico de dependência química ou de jogos de azar, parentes de primeiro grau que têm comportamentos, personalidades impulsivas, ou o próprio indivíduo que tem uma patologia da psiquiatria que predispõe a comportamentos impulsivos. Quais que poderiam ser? O transtorno bipolar, um transtorno de personalidade antissocial, narcisista, borderline, pacientes TDAH, pacientes que podem, por natureza, serem mais impulsivos, extremistas, que têm transtorno explosivo intermitente. Então, é uma personalidade que favorece o impulso, que pode gerar uma compulsão, ou um diagnóstico que ele perpassa por questões neurobiológicas que têm dificuldade no controle inibitório dos impulsos. Então, esses indivíduos ficam suscetíveis a adquirir hábitos que podem virar compulsões pela busca da dopamina, então daquele prazer imediato. Então eu queria dizer que o transtorno do jogo, ele vai competir no mesmo sítio neurobiológico que as dependências químicas, que é o sistema de recompensa cerebral. Por isso que é um mecanismo de tratamento bem parecido, e o mecanismo da doença e sintomas também. E por isso é tão grave, doutora? E uma outra pergunta que eu quero acrescentar também com relação a esses tais influenciadores. Você, como psiquiatra, você acha que também é grave essa propaganda, né, essa publicidade tão pesada que você vê pelas redes sociais? Isso também é muito grave e induz essas pessoas com facilidade? Muito grave.
a gente coloca como fatores de risco, né? As mídias sociais, redes sociais, rádios e também empresas que patrocinam, né, os esportes. Então a gente entrou muito com as apostas esportivas, né, que linka com a paixão nacional, que é o futebol. Os ídolos, né, doutora? Fica complicado o indivíduo que até nunca jogou, não tem uma predisposição, não apostar ali no seu time querido, favorito durante uma partida, ou quem vai fazer o gol, quem faz falta. Acaba que pega na parte muito afetiva, né, do público brasileiro. Sim. Hoje o Brasil está no terceiro mercado de apostas no mundo. Terceiro mercado. 50% dos apostadores ganham até 2 salários mínimos. Então o público-alvo é a população de baixa renda, que é a população mais vulnerável, crianças e adolescentes, porque tem acesso ao smartphone, né? Tá no lado deles o tempo todo. E também os games, através das crianças, começam a ser uma porta de entrada para as apostas. E muita gente esquece disso. E só para a gente fechar, as prevenções, como é que a gente pode se prevenir quanto a isso? E para a gente encerrar, se existe algum tipo de tratamento, algum tipo de terapia que possa resolver esse problema social tão grave, né, doutora Camila? Acho que por ser um problema social e cultural, as políticas públicas têm que vir em primeira mão, né, para poder proteger esse usuário. E aí a gente vai ter, talvez, propagandas que só passem em um horário mais tarde, até cedo, ou restringir que tipo de empresa vai veicular essas propagandas de apostas, começar a ter medidas, né, leis, para poder regulamentar essa liberação das apostas no Brasil. Em termos da saúde mental, a gente acolhe esse paciente, explica que é uma patologia neurobiológica, que já é instalada e pode ser crônica, entra com tratamento psicoterápico, que geralmente é de base comportamental, uma terapia cognitivo-comportamental, uma rotina bem estruturada de atividade física, de nutrição e de ocupação de tarefas, para aquele indivíduo sair da ociosidade e desse vício. E da parte medicamentosa, a psiquiatria tem uma ação muito limitada, mas tem uma medicação que é muito utilizada para o álcool, que é a naltrexona, que a gente costuma prescrever para diminuir essa compulsão. Então, como é neurobiológico, o fármaco que trata a compulsão, ele pode ser utilizado nesses casos. A boa notícia é que tem tratamento e tem cura. Só resta essa pessoa se assumir como viciada, como adicta, né? Uma escrava daquele próprio vício e se cuidar, né, doutora? Buscar ajuda. Buscar ajuda. E um ponto interessante que eu quero informar para o público é que nós aqui em Aracaju ganhamos o grupo de jogadores anônimos, que é o Joganon. Existe o Alcoólicos Anônimos, o Narcóticos Anônimos e agora a gente tem o Joganon, que fica no bairro da Coroa do Meio. É só procurar no Google que todos podem achar o endereço e começar a fazer a visita, porque os grupos de apoio também são aliados, uma ferramenta importante no tratamento. Joganon. Que ótimo, doutora. Muito obrigado, um ótimo dia. Eu que agradeço. E muito grato pela sua participação. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, doutora.